Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Raiz Cristã. Quero saudar todos vocês com a paz do Senhor e iniciar mais um vídeo aqui sobre uma expressão bem difícil, às vezes, de entendermos, deixada aí pelo apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo. Então, irmãos, essa expressão está lá no capítulo 5 da primeira carta, estava no verso 22, e ela diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participeis de pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Talvez seja um pouco difícil da gente entender o porquê Paulo diz para ele não impor as mãos rapidamente, precipitadamente sobre alguém. E a primeira coisa que a gente tem que trazer à nossa lembrança é a imposição de mãos na Bíblia, na Escritura, na vivência apostólica, ou dos profetas, ou do próprio Jesus Cristo. Nós vamos perceber que trata-se de dois momentos. Primeiro, do homem que está sendo restaurado para com Deus, através ali da oração, da imposição das mãos, ou de uma cura, ou de algo que seja nessa questão. E também nós temos para unção ministerial. Na carta aqui a Timóteo, Paulo vai usar essa mesma expressão no capítulo 4, quando ele está falando o seguinte para Timóteo, verso 13 do capítulo 4: persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em você, Timóteo, o qual foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Então, olha que interessante. Timóteo recebeu um dom, através da imposição de mãos de um presbítero. Então vocês percebem que em um verso anterior, Paulo está mandando ele persistir em ler, ou seja, ler a Escritura, exortar através da Escritura e ensinar através da Escritura. E você vai perceber que Timóteo, ele é levantado aqui como presbítero, como pastor, como alguém que ensina, como um bispo, Pastor, bispo e presbítero praticamente são nomes equivalentes. Então entendam, Timóteo foi levantado por Paulo, e Paulo está falando, aliás, é um filho espiritual de Paulo, e o contexto aqui está falando que ele tem um dom, e esse dom, em outras cartas do apóstolo, como na carta aos Efésios, vai ser tratado como os dons que são dados para edificação da igreja, os profetas, os evangelistas, os pastores e por aí vai. Então entendam, a imposição das mãos para Timóteo revelou um dom de edificação para a igreja, de ensino, de pastoreio e coisas semelhantes. E você vai perceber aqui no contexto que vai se seguir, que a partir do verso 17, Paulo vai falar sobre a questão do presbítero dentro da igreja. Vai começar mais ou menos assim: os presbíteros que governam, que sejam estimados por digna e duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, que era uma questão que Timóteo era. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi quando debulhar, e digno é o obreiro do seu salário. Então, olha como é que vai continuar: não aceites acusação contra presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas. Quando vai seguir no verso 21, que antecede o texto que a gente está estudando, Paulo vai dizer o seguinte: eu conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, ou seja, tudo que ele estava falando, nada fazendo por parcialidade. Isso aqui é interessante, porque aqui o contexto está sendo um julgamento, um juízo, ou um discernimento da vida, ou de uma acusação de um presbítero, E quando se sucede, ele vai dizer: a ninguém você impõe a mão precipitadamente. Então entendam que o contexto aqui não fala de um homem que está sendo restaurado à fé, através da oração e da imposição de mãos, mas está falando de alguém que é levantado, ou ungido, ou preparado para o ministério sacerdotal, o ministério de edificação da igreja, seja profeta, pastor, evangelista, ou apóstolo, tudo mais, certo? No contexto aqui de Timóteo,
seria ali o presbitério, o pastoreio. E é interessante que, mais para a gente entender o que significa o desdobramento desse verso, ele vai dizer o seguinte: não participe de pecado alheios e conserva a ti mesmo puro. Isso é interessante, por quê? Porque quando um homem levanta uma pessoa ali para ser pastor, ou para ser bispo, e para ser líder, para ser cabeça de uma igreja, se aquele levantar, aquela unção sobre aquele homem for precipitada, sem conhecimento, sem prova daquilo do testemunho daquele homem, aquele homem pode entrar em erro e levar muitos ao erro. E o homem que levantou ele precipitadamente, sem antes prová-lo, sem antes colocar luz na caminhada dele, no coração dele, através da aprovação da própria palavra, do próprio testemunho, esses dois homens vão ser participantes dos pecados desse segundo homem que foi levantado. Então, o verso 22 significa que Timóteo não deve impor as mãos rapidamente sobre ninguém para levantar esse homem, para ungí-lo para um ministério. Porque esse homem que rapidamente foi levantado pode entrar em erro, né? Nós não conhecemos o coração dos homens. Nós não conhecemos o que os homens podem fazer em momentos de fraqueza ou em momentos de elevação diante dos homens no nosso contexto de vida. Nós não sabemos o que nós mesmos temos no nosso coração quando temos riquezas ou temos uma boa vida em contrapartida com o que a gente tem. Se Deus nos dá um emprego muito, muito bom, nós começamos a nos ensoberbecer, ou se Deus porventura abre qualquer área da nossa vida, se nós não tivermos com o alicerce em Cristo, nós vamos nos ensoberbecer e consequentemente iremos levar outros à queda. Então, essa imposição de mãos precipitadamente significa isso: não levantar um homem rapidamente sem antes conhecê-lo, sem antes prová-lo, para que nós não sejamos participantes dos pecados dele, ou seja, conservar a pureza do nosso corpo, da nossa consciência, entendeu? Então, eu entendo, pelo contexto que está sendo aplicado aqui do presbitério, da imposição das mãos, que o próprio Paulo fala no capítulo anterior, fala sobre um levantar de um ministério e não de uma restauração da fé, tá bom? Então, paz do Senhor Jesus Cristo, um grande abraço a todos e que Deus abençoe vocês.